muito boa noite. Estamos iniciando o Beat com a entrevista desta semana. E esta semana a gente vai falar a respeito do bem-estar da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Você já ouviu falar no Feng Shui? A gente vai falar sobre ele a partir de agora com a arquiteta Letícia Bisol, especialista no Feng Shui. Muito boa noite, Letícia. Obrigada pela presença aqui na Bitcom. Boa noite, Rafa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o Feng Shui. Já vou começar. Feng Shui é uma teoria, uma filosofia, uma prática? Como é que a gente define ele? Olha, o Feng Shui pode ser considerado uma técnica, uma arte, mas os orientais também consideram ele uma ciência ambiental. Bacana. Muito importante, tanto para o nosso bem-estar dentro da nossa casa, quanto do nosso local de trabalho, estar os acessórios, o nosso jeito, as peças que compõem estes espaços estarem em harmonia, porque tem a ver com a nossa energia interior. Exatamente. Eles criaram essa técnica se espelhando nos elementos da natureza e trouxeram eles para dentro dos ambientes. Então, além daquelas 8 áreas que a gente vê nos baguás, que a gente vê algumas vezes na porta da casa das pessoas, eles transpuseram essa questão da natureza para dentro do ambiente com esses 5 elementos e a gente consegue ver o que cada pessoa precisa para cada ambiente através desses 5 elementos. Então a gente vê o que a energia da pessoa precisa, tanto para aquele ambiente de trabalho quanto para casa, e através desses elementos que são eles correspondem às formas, às cores e às texturas, a gente consegue transpor ele para dentro do ambiente. Esses 5 elementos que você fala são quais? É a água, o metal, a madeira, a terra e o fogo. Rapidamente, o que cada um representa? Rapidamente, água seriam as nossas emoções, o fogo seria a ignição, a força de vontade, a madeira seria o planejamento, a terra seria o assentamento da energia e o metal seria nos ajudar a gerar recursos. Ou seja, eu preciso de água. Então, se eu estiver num ambiente onde não tenha muito o elemento água, eu não me sentiria muito bem? Pode ser que sim. Pode acontecer os 2 casos. Ou tu não te sentir bem, ou ser um ambiente que te canse muito rápido, porque tu precisa usar muito essa falta que tu tem, tu precisa compensar de algum modo. Então, ele pode gerar tanto um pouco de cansaço quanto um excesso de agitação. A gente pode oscilar entre os 2 extremos dentro de um ambiente quando ele não nos ajuda muito. Alguns ambientes também podem causar uma certa irritabilidade. Então, a gente tem que cuidar um pouco dessa questão do ambiente, porque realmente a gente chega num ponto em que nós interferimos no ambiente e o ambiente nos interfere, a ponto de interferir na nossa saúde também. E como que eu sei o que me falta? Através de um mapeamento. Dentro do Feng Shui existe um mapeamento em que, com alguns dados teus, a gente faz esse mapeamento que dá um percentual com relação aos elementos que nós possuímos e a falta dele. Então, é através desse mapeamento que a gente consegue ver o que é melhor para cada pessoa dentro de cada ambiente. Você não iniciou a arquitetura com o Feng Shui junto, foi a partir de muitas experiências com os clientes que você percebeu a importância dessa prática, dessa teoria também incrementar no teu trabalho. Eu acho que a primeira grande cobaia fui eu, foi a minha casa. Eu comecei, na verdade, ainda no tempo da faculdade, eu comecei a ter uma certa percepção com isso dos ambientes, do se sentir bem ou não se sentir bem, e a minha casa foi o ponto-chave, assim. Eu notava que, devido às cores da minha casa, eu oscilava bastante entre estar muito agitada e estar muito introspectiva. Então, algumas vezes eu voltava da faculdade cansada e não conseguia desligar por causa dessa agitação, e alguns outros ambientes onde o cinza acabava se sobressaindo, eu me sentia muito introspectiva dentro desse ambiente. E eu comecei a reparar isso.
E depois da faculdade eu comecei a reparar na casa de algumas amigas. A gente ia visitar e elas diziam, ai, mas não repare, eu não gosto dessa parede, eu não me sinto bem. E aí eu comecei a ver, eu disse assim, pera lá, mas isso não é só comigo, existe alguma coisa além disso. Nos escritórios que eu trabalhei, eu também começava a reparar bastante disso, reclamações do gênero, eu me sinto cansada em casa, ou eu vou pro trabalho e continuo cansado, e quando não seguia nos dois, né, cansado em casa, cansado no trabalho, ou descansava num e no outro não se sentia muito bem. E depois de formada, eu já tinha ouvido falar do Feng Shui através de uma pessoa ligada à família, que já havia me dito, e veio cair na minha caixa de e-mails que ia ter o curso, então eu comecei a fazer, e aí já são 3 anos estudando isso, e acabei acrescentando outras técnicas junto, que foi a partir daí que eu desenvolvi a minha mentoria, que é o MEL, que é a mentoria energética de locais, que foi acrescentando a psicologia das cores, a geobiologia, a domoterapia, então eu fui agregando outras áreas junto à técnica do Feng Shui para fazer realmente com que as pessoas voltem a se reconectar com os espaços, que a gente volte a se sentir bem dentro de casa, que a gente consiga render dentro do trabalho. Então o intuito é justamente esse, a gente voltar a se reconectar, se sentir bem dentro dos ambientes. O Feng Shui, ele trabalha tudo isso, né? Mas muito se fala no potencial que as cores têm, a influência das cores que elas têm. A gente já conhece a história da Letícia. A Letícia tem uma casa onde algumas paredes são amarelas. Todas amarelas. E isso influenciava para ti? Para mim, influenciava porque, passado um certo tempo, o amarelo pode causar uma agitação. Então, não para todo mundo. Não para todo mundo. Dependendo daquilo que te falta dos 5 elementos. Dependendo de como é a tua composição. Embora para mim os elementos de terra me fazem bem, mas como eu falei, é o jogo das duas cores. Que era o excesso do amarelo, que são todas as paredes internas, e o teto cinza, que faziam com que isso acontecesse. E lógico, depois que eu realmente comecei a estudar, eu vi que isso acontecia também com tanto os meus pais quanto com a minha irmã. A gente oscilava dentro do ambiente dependendo do que estava acontecendo. E já é comprovado, as cores têm influência realmente. Existe a psicologia das cores que vem nos ajudar com essa relação que nós temos com a cor, né? Exatamente. Além das cores, então a gente tem que ter um mapeamento para saber quais são os 5 elementos, o que tem de sobra, o que tem de falta, e a gente consegue jogar as cores. As cores, as formas e as texturas. Que as formas e as texturas nós conseguimos usar com mobiliário, elementos de decoração, as formas do mesmo modo, as texturas através das cores, o animal print, o floral, tudo isso a gente consegue ir casando do que vai ser melhor para cada um dentro do ambiente, né? Bacana. Letícia, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui a respeito de cada ponto da casa que você diria que é legal isso e não é legal isso. Por exemplo, vamos começar lá para o quarto. Quarto a gente ouve muito se falar na posição da cama, nos espelhos, nos eletrônicos. O que o Feng Shui fala sobre isso? O que a gente pode falar com relação aos eletrônicos, tá? Realmente, dormir com TV ligada não é das melhores coisas, porque isso realmente interfere no nosso sono e nós precisamos também ter um certo cuidado com o que nós estamos vendo antes de dormir, porque tudo isso vai realmente afetar o nosso sono e também a nossa energia. Questão dos espelhos. Muitas vezes nós nos refletimos nos espelhos enquanto dormimos. O nosso corpo também não consegue relaxar com isso. Nós precisamos de uma boa noite de sono para render. Com relação à cabeceira de cama, é algo bem importante também para nos sentirmos protegidos. Para os orientais, eles fazem uma comparação da cabeceira da cama como se ela fosse o casco de uma tartaruga. Protegidos, aconchegado e aquela cama nos faça bem, nós possamos descansar e relaxar.
Saindo do quarto, vamos para o banheiro. Porta de banheiro é uma coisa bem clássica e que a gente precisa cuidar bastante. Sempre deixar ela fechada. E uma das coisas que eu sempre gosto de usar para explicar é nós prestarmos atenção que tipo de energia tem naquele ambiente. No banheiro, nós estamos falando de uma energia de eliminação. Então, a gente acaba tendo muitas vezes o quarto tendo comunicação com o banheiro. Então, tu está num local em que tu vai relaxar e o outro é um local de eliminação, de limpeza, de higiene. Então, sempre que possível, deixar a porta do banheiro fechada, a tampa do vaso também fechada. E acho que a melhor forma que eu encontrei até hoje de fazer as pessoas entenderem é: tu gosta de entrar no banheiro e dar de cara com aquela tampa aberta? Não, né? Então, pensa sempre nisso. Aquela imagem te traz uma boa memória, aquilo te faz bem quando tu olha, é o que a gente precisa prestar atenção. Para dentro dos ambientes é a mesma coisa. Aquilo, tu te sente bem com aquilo? Se tu te sente bem, ok. Mas se não, fecha, deixa a portinha fechada, é sempre melhor. Sala e cozinha. Sala e cozinha. Quanto às salas, sempre bom a gente ter plantas na sala, é bem legal. Elas nos ajudam a manter a energia do ambiente. Muitas delas funcionam como filtros. Elas ficam, além de esteticamente, elas ficam lindíssimas. Então, plantinhas na sala sempre é uma boa. Na cozinha, lixo do banheiro, né? Que a gente já tinha conversado um outro dia sobre isso. A relação do lixinho do banheiro é bem parecido com o que eu falei do banheiro, né? A gente cuidar com isso da energia, porque é uma energia de eliminação. Então, o lixinho que a gente tem na cozinha também a gente está tirando para fora de casa, restos de casca, de comida, enfim. E também não é muito bom de deixar ele à vista, na pia ou próximo do fogão. Que para os orientais o fogão representa a fartura, representa a prosperidade. Então, para eles, quanto mais bocas de fogão, mais próspera é a família. E o lixo também estar longe desse fogão. Muito se fala do número da casa. O que tu tem a dizer sobre isso? O número da casa tem a ver com, digamos, a missão que nós temos dentro dessa casa. Cada um de nós, quando escolheu a nossa casa, veio o número de brinde, que é a missão que a gente tem dentro que nós vamos ter dentro desse lar. Então, para cada número tem uma representatividade e é o que nós vamos ter tanto os desafios quanto as coisas boas que nós vamos ter de relação com esse número. Para finalizar, Letícia, no trabalho, o que a gente precisa muito é ter criatividade para todos os tipos de trabalho. Tem uma cor específica que auxilia muito no ampliar os horizontes da criatividade? Eu acredito que não diria cor, Rafa, mas eu acho que uma coisa que todos nós podemos fazer, porque passado às vezes um certo tempo nós ficamos cansados. E existe uma coisa que eles chamam que é desanuviar a mente. Então, uma coisa que nós podemos fazer é ir olhar uma imagem que nos faça bem. Pode ser uma praia, por exemplo, ou uma imagem de nuvens, algo que te faça bem. Isso faz com que a gente dê uma acalmada, uma aliviada e nos ajuda nessa questão da criatividade, porque nós estamos olhando algo que nos remeta uma alegria, algo que nos traz felicidade. Algum momento tu te sinta muito cansado no trabalho, faz isso. Pega uma imagem que tu gosta, dá uma respirada, respira 3 vezes, olha para essa imagem, te conecta com essa imagem e já é um bom escape, uma boa renovada para te continuar o turno. Muito bacana, Letícia. Nosso bate-papo infelizmente chegou ao fim. Muito obrigada pela tua participação. Rafa. Quem quiser acompanhar a respeito do Feng Shui, da tua mentoria, como é que a gente pode te seguir, te procurar? Bom, eu sou nas redes sociais, então o meu Facebook é Letícia Bisol e o meu Instagram também. Então, o meu Instagram eu tenho trazido essas questões do Feng Shui, explicado um pouquinho como funciona, como a gente pode trazer para nossa casa, para que as pessoas possam entender sobre essa técnica. Então, Letícia Bisol nas redes sociais, a gente consegue essas informações. Isso mesmo. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, eu. Boas Rafa. energias pra gente. Para todos nós. Este foi o Bitcoin Entrevista desta noite. Espero que você
Pegue as dicas da Letícia e já leve para casa, para o trabalho e tenha uma semana cheia de muita energia. Até a próxima semana!